Imagine estar dentro de um avião, no meio da noite, sobre o oceano, a mais de 11 mil metros de altura. Tudo está silencioso, tranquilo, até que um motor falha, depois outro, e então todos os 4 motores param ao mesmo tempo, sem aviso, sem explicação, sem controle. O avião agora está caindo, e você não pode fazer nada. Essa não é uma história de filme. Isso realmente aconteceu com o voo 9 da British Airways. E o mais assustador, ninguém sabia o que estava acontecendo. Era 24 de junho de 1982. Um voo comum, sem turbulência, sem risco aparente. O avião havia decolado de Kuala Lumpur com destino a Perth. A bordo estavam 248 passageiros e 15 tripulantes. Pessoas comuns, famílias, turistas, trabalhadores. Todos esperando apenas chegar ao destino. O avião era um Boeing 747, um dos maiores e mais confiáveis da época. Conhecido como Jumbo, um gigante dos céus. Projetado para ser seguro, estável, resistente, nada indicava que aquela viagem se tornaria um pesadelo. Lá fora, o céu parecia normal, escuro, calmo, sem tempestades, sem relâmpagos, sem turbulência forte, mas havia algo invisível, algo que o radar não mostrava, algo que a tripulação não podia ver. Uma nuvem, mas não uma nuvem comum. Era uma nuvem de cinzas vulcânicas, vinda do vulcão Monte Galunggung, um vulcão ativo que havia entrado em erupção recentemente e lançado toneladas de cinzas na atmosfera. Essas partículas são microscópicas, mas extremamente perigosas, principalmente para motores a jato. Só que naquela época, quase ninguém sabia disso. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um cheiro estranho começou a aparecer dentro da cabine. Algo parecido com enxofre, como fósforo queimando. Os passageiros começaram a notar. Alguns ficaram desconfortáveis, outros ignoraram, mas a tripulação percebeu que aquilo não era normal. Pouco depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma névoa leve começou a se formar dentro do avião, como uma fumaça fina. Mas não havia fogo, não havia motivo aparente. Era como se o avião estivesse atravessando algo invisível. Então veio o momento mais assustador. Os passageiros começaram a olhar pelas janelas. E o que viram foi algo que ninguém esqueceu. Os motores estavam soltando chamas, grandes labaredas, como se estivessem pegando fogo. Era um fenômeno estranho. As cinzas estavam entrando nos motores e queimando com o calor extremo, criando um efeito luminoso assustador. Parecia que o avião estava se desintegrando no ar. De repente, um dos motores parou, sem aviso, sem recuperação. A tripulação ficou em alerta, mas ainda havia outros 3. O avião podia continuar. Por alguns segundos, parecia controlável, mas aquilo era só o começo. Logo depois, o segundo motor falhou. E então, o terceiro. E finalmente, o quarto. Todos os motores pararam. Agora, o avião estava completamente sem potência, sem empuxo, sem aceleração, sem vida. Só restava o silêncio. Dentro da cabine, o barulho ensurdecedor dos motores desapareceu e foi substituído por algo pior. O silêncio, um silêncio pesado, desconfortável, assustador. Alguns passageiros perceberam imediatamente, outros ainda não entendiam o que estava acontecendo. Mas a sensação era clara. Algo estava muito errado. O comandante Eric Moody sabia que precisava falar, mas também precisava manter a calma. Ele pegou o microfone e disse: "Senhoras e senhores, temos um pequeno problema. Todos os 4 motores pararam." Ele ainda tentou tranquilizar. Disse que estavam fazendo o possível, mas a realidade era outra. A situação era extremamente grave. O avião começou a descer, sem motores. Um avião não fica parado no ar. Ele cai, mas de forma controlada, como um planador. O Boeing 747 podia planar por alguns minutos, mas não para sempre. A altitude estava diminuindo rapidamente. 11 mil metros, 10 mil, 9 mil, e descendo. Cada metro perdido era menos tempo de vida. Dentro do avião, o clima era de tensão absoluta. Alguns passageiros rezavam, outros choravam. Alguns apenas olhavam fixamente, sem reação. A incerteza era pior que tudo. Ninguém sabia se iria sobreviver. Ninguém sabia quanto tempo restava.
Era como estar preso em uma contagem regressiva invisível. Na cabine de comando, a situação era ainda mais intensa. Os pilotos tentavam tudo: reiniciar os motores, reduzir velocidade, mudar altitude, sair da nuvem. O avião continuava descendo, sem motores, sem potência, apenas deslizando pelo céu. A cada segundo a altitude diminuía, e com ela, as chances de sobrevivência. Na cabine de comando, o comandante Eric Moody mantinha o controle, mesmo sabendo que estavam em uma situação quase impossível. A única esperança era sair daquela nuvem invisível. Os pilotos tentavam religar os motores. Uma vez, nada. Outra vez, nada. O silêncio era assustador. Dentro do avião, alguns passageiros rezavam, outros choravam e muitos apenas olhavam para o vazio, sem saber o que iria acontecer. O Boeing 747 continuava descendo. 8.000 metros, 7.000, 6.000. O tempo estava acabando. Até que algo mudou. O avião finalmente saiu da nuvem de cinzas. O ar ficou limpo e, com isso, surgiu uma última esperança. Os pilotos tentaram novamente e, então, um dos motores deu sinal de vida. Fraco, instável. Mas, funcionando, eles tentaram de novo, e mais um motor voltou, depois outro, e então, todos os 4 motores voltaram a funcionar. Era quase inacreditável. Dentro da cabine, ninguém comemorou ainda, porque o perigo não tinha acabado. Os motores estavam danificados e poderiam falhar novamente. Mesmo assim, agora havia controle. A decisão foi imediata: pousar o mais rápido possível. O destino escolhido foi Jacarta. A aproximação seria difícil. O avião estava danificado. A visibilidade era ruim, mas era a única chance. Enquanto isso, os passageiros perceberam algo importante. O som dos motores tinha voltado, e isso trouxe esperança. O medo ainda estava ali, mas agora existia uma chance real de sobrevivência. O avião começou a descer para o pouso, lentamente, com precisão, cada movimento calculado, a tripulação totalmente focada. A aproximação final foi tensa, muito tensa, com pouca visibilidade. Qualquer erro poderia ser fatal. O avião se alinhou com a pista, desceu, e então, as rodas tocaram o solo, um impacto firme, mas controlado. O avião desacelerou e parou com segurança. Por alguns segundos, silêncio. E então, aplausos, pessoas chorando, se abraçando. Todos tinham sobrevivido. Depois veio a explicação. A causa foi a nuvem de cinzas do vulcão Monte Galunggung. As partículas entraram nos motores, derreteram com o calor e bloquearam tudo. Quando o avião saiu da nuvem, os motores puderam voltar a funcionar. Esse caso mudou a aviação para sempre. Hoje, aviões evitam esse tipo de perigo a qualquer custo. E tudo isso aconteceu em um único voo. O voo que perdeu todos os motores. E ainda assim, sobreviveu. Agora imagina você ali dentro, no escuro, em silêncio, sentindo o avião cair. O que você faria? Se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual história você quer ver no próximo vídeo.